Agora nós vamos convidar o Dr. Ari Radu-Halpern. Ele é assistente responsável pelo ambulatório de coluna do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele vai nos falar sobre síndrome do canal estreito, do diagnóstico ao tratamento. Então, bom dia a todos, agradeço ao comitê organizador pelo convite, Sandra, Martinez, Eduardo. E a gente vai falar de um assunto bastante prático, bastante do dia a dia do consultório, que é a síndrome do canal estreito. Eu dividi essa apresentação em duas partes. Numa parte inicial, alguns conceitos básicos de fisiopatologia, de diagnóstico, de tratamento, mas eu acho que a parte mais interessante é a segunda parte, onde eu vou mostrar alguns casos clínicos que eu acho que falam muito mais do que toda a teoria que a gente possa comentar antes. Então, lembrar que lombalgia no idoso é um problema extremamente frequente, e eu fiquei contente de ver agora na minha pastinha um volume da revista direcionada para a patologia no idoso, onde tem um capítulo específico de dor na coluna no idoso. O problema é que a lombalgia no idoso é extremamente incapacitante e muito pouco estudada. Quando a gente pega a maior parte dos estudos feitos com lombalgia, sejam estudos diagnósticos, sejam estudos terapêuticos, o idoso é tirado da população de estudo. É um fator de exclusão do estudo. Então, no fundo, a gente não tem grandes coisas de estudo no paciente idoso. É óbvio que um dos motivos pelo qual isso acontece é que esse é um paciente difícil. Ele é um paciente cheio de comorbidades, com outros medicamentos que interferem com tudo aquilo que a gente vai escolher. Então, quando a gente quer fazer um estudo terapêutico, a primeira coisa que a gente faz é tirar o idoso para a gente não correr o risco de ter um medicamento que não funciona. Só que na nossa prática, no nosso consultório, é exatamente esse paciente que vai nos procurar. Outro motivo pelo qual esse paciente é particularmente complexo é que a gente tem muita pouca correlação clínico-radiológica. A gente não tem boa correlação clínico-radiológica em geral, quando a gente fala em patologia de coluna, mas quando a gente fala do idoso, muito menos, porque alterações degenerativas vão se acumulando na coluna do ponto de vista de imagenologia e muitas vezes, ou melhor, quase sempre, sem nenhuma correlação com as síndromes clínicas que a gente vai observar no dia a dia. Um quinto dos idosos assintomáticos tem canal estreito radiológico, sem ter sintomas de síndrome do canal estreito. E comorbidades frequentes que a gente já comentou, com implicações no diagnóstico e na terapêutica. A estenose do canal pelo envelhecimento da população é um sintoma frequente no nosso dia a dia que a gente precisa, portanto, conhecer melhor. E a gente vai falar um pouquinho desses itens todos. Tá? Com relação à etiologia, a estenose do canal pode ser congênita, ela então não vai pegar a população idosa, é aquela forma de estenose do canal mais rara, que a gente vai ver em uma população mais jovem, desde mais jovem, óbvio que conforme essa população envelhece, os sintomas também vão piorar, mas o que interessa para nós é a forma adquirida. E na forma adquirida, que mais nos interessa, porque é a mais frequente, é a forma degenerativa. Existem outras causas de síndrome do canal estreito adquiridas, pós-operatório, trauma, lipoma, cistos, doenças metabólicas como PAGE, etc. Até gota levando à manifestação de canal estreito a gente já viu. Mas isso são exceções. O mais comum é a estenose de canal degenerativa mesmo. E no caso da estenose de canal degenerativa, a fisiopatologia é um tanto quanto discutida ainda. Por um lado, a gente tem uma hipótese de que a fisiopatologia se deva a uma compressão radicular direta. Isso porque ela vem quase sempre acompanhada de alterações anatômicas que mostram acúmulo de alterações degenerativas que isoladamente são inespecíficas, mas quando elas se acumulam no sentido de diminuir o diâmetro do canal, acabam levando à síndrome clínica que a gente chama de síndrome do canal estreito. Então, incluem aí protusões discais, espessamento de ligamento amarelo, osteófitos, artrose facetária e, muitas vezes, espondilolistese e deformidades da coluna, que cada uma dessas alterações, volto a dizer, cada uma dessas alterações isoladamente não tem uma especificidade diagnóstica
para nenhuma síndrome clínica. O que interessa aqui é quando essas alterações todas se acumulam no mesmo paciente e, em geral, num contexto de um paciente que já tem um diâmetro de canal congenitamente diminuído. Geralmente um perfil de pedículo curto e um canal que sempre foi menor do que a média, e conforme essas alterações degenerativas vão se acumulando, ele acaba desenvolvendo a síndrome do canal estreito. Além disso, existem componentes dinâmicos, como aqueles que acontecem principalmente a extensão da coluna, e isso é um dos elementos pelo qual exames de imagem muitas vezes não têm uma boa correlação com a clínica, porque tem certas coisas que vão acontecer só com o paciente em extensão e a gente vê o paciente às vezes em decúbito, às vezes não, na ressonância, principalmente na ressonância não dinâmica, a gente vê ele numa posição neutra. E às vezes existe uma hipermobilidade secundária a essas alterações degenerativas que vão se desenvolver de maneira mais intensa na extensão da coluna, né? Mas, além disso, existe também outras hipóteses que até hoje em dia fazem mais lógica e têm mais peso na literatura. Porque essas compressões diretas de raiz, como a gente já falou, acontecem mesmo na ausência de sintomas. Então, tentar explicar a síndrome clínica por simples conflito disco-radicular ou conflito da raiz nervosa ou do canal com essas estruturas todas, parece não explicar a presença de sintomas clínicos. Então, existe uma teoria de que existe uma compressão indireta relacionada com o aumento da pressão intradiscal e com as alterações degenerativas, mas levando secundariamente uma congestão venosa. Essa congestão venosa e diminuição do fluxo arterial levaria secundariamente a uma compressão radicular indireta. Isso porque o plexo venoso na coluna, ele tem uma, como vocês podem ver aqui, bom, o meu apontador aqui não consegue fazer a curva, mas tem aqui atrás também, tá. Mas como vocês podem ver, ele tem uma orientação vertical. E quando a gente tem alterações degenerativas que acometem dois níveis diferentes da coluna, nesse nível intermediário a gente acaba desenvolvendo uma congestão venosa, e essa congestão venosa aumenta os fenômenos de estenose do canal. E isso talvez explique por que isso é tão relacionado com a postura, porque em ortostase isso acontece e quando a gente faz a flexão ou quando a gente está em decúbito, os sintomas desaparecem. Por fim, existe uma teoria isquêmica. Existe uma teoria menos estudada, que é uma teoria inflamatória. Embora ela seja uma teoria menos estudada, algumas observações clínicas falam a favor de que existam fenômenos inflamatórios envolvidos, sim, na fisiopatologia do canal estreito, e talvez a evidência clínica mais interessante nesse sentido é o fato que esses pacientes melhoram quando a gente faz infiltração de corticoide. Então, se a inflamação não tivesse tanta importância, não daria para explicar o porquê da resposta ao corticoide. E, por fim, uma fisiopatologia neuropática também. O que importa é fazer, portanto, o diagnóstico clínico, uma vez que essas alterações de imagem, como a gente já falou, são alterações inespecíficas. E o quadro clínico se caracteriza pela tríade de dor lombar, radiculopatia e claudicação. A dor lombar é normalmente uma dor insidiosa, crônica, sem um fator desencadeante recente, ou seja, diferente daquela crise típica da hérnia discal, que é o contrário disso, um quadro agudo, após um exercício em flexão, carregar o peso, etc. Aqui não, é uma coisa que vem acontecendo durante anos. Depois de anos, uma história de dor lombar, a pessoa desenvolve um quadro relacionado ao envolvimento radicular. Diferente da hérnia de disco também, mais frequentemente aqui não é uma radiculopatia aguda e intensa, é mais um quadro de peso nas pernas. Muitas vezes o trajeto radicular não é muito específico, é multiradicular, bilateral e não uniradicular, como a gente vê no caso de hérnia de disco, né? E diminuição de força, às vezes de uma maneira subjetiva, que não é uma diminuição de força que a gente no exame físico consegue detectar, principalmente porque é após a marcha. Obviamente, claudicação, a claudicação neurogênica, também chamada de pseudoclaudicação, é o sintoma que mais evoca a síndrome do canal estreito, mas ele não é
ou mais frequente. Ele costuma acontecer em 40%, 50% dos pacientes. E, obviamente, outro fator que faz a gente pensar muito em síndrome do canal estreito é a piora à extensão lombar e a melhora à flexão. E isso, às vezes, é bastante clássico, é o paciente que chega para nós andando em flexão. Então, é o paciente idoso que já vem apoiado num andador, ou que conta para nós que quando ele anda no supermercado, apoiado no carrinho do supermercado, ele consegue andar bem, mas quando ele tenta manter uma ortostase, ele não consegue. E em alguns casos onde a gente tem uns idosos mais atléticos, ele conta para a gente muito claramente que na esteira ele não consegue andar mais, mas a bicicleta ele continua andando sem grandes dificuldades. Na avaliação, a gente tem que lembrar principalmente do diagnóstico diferencial da insuficiência arterial e da claudicação arterial. Então, sempre avaliar pulsos periféricos, tomar cuidado um pouquinho com essa avaliação, porque a gente está falando de uma população de mesma faixa etária. E muitas vezes a gente tem as duas coisas concomitantes e nem sempre é tão fácil separar qual das duas situações, a questão vascular ou a questão neurogênica, é a causa dos sintomas. Da mesma forma, isso vale para as alterações que essa população tem de maneira muito frequente, concomitante, como alterações de quadril, membros inferiores de uma maneira geral. Para mim, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente vai ver nos pacientes com síndrome do canal estreito. A gente tem um paciente que tem um grau aí de insuficiência arterial, tem uma artrose de quadril, tem uma artrose femoropatelar, que é de muito tempo, tem alguma deformidade em pés e vem com uma dificuldade para a marcha. E muitas vezes, na hora de avaliar o paciente, dizer que a alteração da marcha dele é por causa da estenose da coluna, não é por causa do quadril, não é por causa do joelho, muitas vezes não é tão simples assim, né? Associado a isso, outros diagnósticos diferenciais que a gente tem que tomar cuidado, miopatias, doenças neurológicas, depressão, e, enfim, todas as comorbidades que afetam tanto essa faixa etária. Tá? Bom, um diagnóstico diferencial importante que a gente precisa lembrar, porque o aspecto, quando a gente examina o doente, é muito parecido, da camptocormia. Então, é aquele idoso que chega para nós em flexão. Então, é aquela história clássica, o paciente que adota uma postura em flexão, uma flexão reversível, né? Não é a flexão da fratura vertebral, só que aqui é uma miopatia inflamatória e não é um problema na coluna. Então, é um diagnóstico diferencial que a gente faz o diagnóstico através de exames de imagem, mostrando a miopatia paravertebral, ou exames de eletroneuromiografia, também mostrando o acometimento muscular dessa região. Bom, então, como eu falei, o diagnóstico depende basicamente da clínica, dos sintomas clínicos da tríade clássica de lombalgia, radiculalgia, parestesias, alterações esfinterianas são raras, mas podem acontecer, e principalmente a claudicação, que geralmente se repete da mesma forma como a claudicação vascular, com um perímetro de marcha que é repetitivo para cada paciente. O que é interessante notar é que, ao contrário do que se imaginava antigamente, em geral, o quadro clínico da estenose do canal se mantém estável por longos períodos. Não é que o paciente vai evoluindo ano a ano com uma piora do quadro neurológico. Normalmente a gente tem flutuações em um quadro que permanece estável, pelo menos no médio período. O exame físico, a gente vai ver a dor e a extensão. É importantíssimo fazer o exame neurológico para afastar as patologias que fazem diagnóstico diferencial, a avaliação arterial, obviamente, e particularmente a avaliação do quadril, que pode confundir muito. Às vezes, quando a gente tem dúvida se a origem da incapacidade da dor é o quadril ou a coluna, a gente faz uma infiltração com anestésico no quadril, exatamente para fazer o diagnóstico diferencial da origem da dor. Do ponto de vista de imagem, o padrão para diagnóstico, volto a dizer que isso é um auxílio no diagnóstico, principalmente quando a gente tem alguma dúvida quanto à origem
da dor e, obviamente, nos casos de programação cirúrgica. Mas são alterações que aparecem em pacientes assintomáticos também, ou em pessoas assintomáticas também. Então, o padrão na ressonância magnética é o exame de escolha, principalmente porque as alterações degenerativas que mais afetam o diâmetro do canal são alterações de partes moles. Então, a ressonância magnética vai mostrar melhor a estenose do canal do que o exame de tomografia e, obviamente, muito mais do que o exame de raio-x. Em alguns casos isolados, onde a gente tem alterações ósseas de facetas ou de uma espondilolistese, a gente pode precisar de uma tomografia, mas em geral a ressonância que vai nos dar essa informação. O diâmetro sagital do canal central menor que 12 milímetros é considerado alterado, o normal é acima de 15, entre 12 e 15 a gente fica naquela dúvida. É importante ver se existe uma elistese instável associada, isso tem uma implicação na terapêutica. A ressonância magnética dinâmica não é uma coisa que a gente tem de rotina, não é uma coisa com a qual eu tenho experiência, mas eu acredito que vai ter um papel importante nesses pacientes, porque obviamente a gente viu que é exatamente em ortostase que a gente vai ter mais manifestações. A eletromiografia tem pouquíssima importância, a não ser quando a gente quer fazer um diagnóstico diferencial de neuropatia periférica ou outra patologia. Bom, então essa é a imagem tradicional aqui. Então a gente tem essa imagem que a gente chama imagem em relógio de areia, com vários níveis de estenose do canal e muitas vezes com sinais de sofrimento. E na imagem axial a gente vê a perda da gordura epidural, ocupada por, aqui no caso, hipertrofia de faceta, hipertrofia de ligamento amarelo e protrusão discal. Né? Lembrar sempre que existe uma má correlação imagem clínica, já falei disso, mas acho que eu nunca vou cansar de falar isso, porque o que a gente mais vê é o pessoal fazendo o diagnóstico por imagem, não pela clínica. Lembrar que os sintomas se instalam de forma subaguda para crônica e que o tratamento eficiente não altera em absolutamente nada a imagem. Então o paciente pode voltar assintomático e a imagem vai ficar exatamente igual. Portanto, a gente nunca trata a imagem. O tratamento medicamentoso vai depender muito das comorbidades e dos outros medicamentos que esse idoso está tomando, e uma variação de analgésicos simples, opioides quando necessários, antidepressivos e anticonvulsivantes nos casos em que as manifestações neurológicas são importantes também. A infiltração não melhora a evolução a longo prazo da doença, mas tem uma melhora sintomática que muitas vezes é extremamente importante. O tempo de duração do efeito é variável, desde horas, dias até meses. E o que a gente faz com as infiltrações é, quando elas têm uma eficácia que duram por 6 meses, 8 meses, 1 ano, elas são extremamente úteis no acompanhamento desses pacientes. A cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente repete a infiltração. Quando a melhora dela muito frustra, poucos dias, poucas semanas, obviamente a utilidade delas é menor. Na nossa experiência, 50%, 60%, até um pouco mais por cento dos pacientes respondem muito bem às infiltrações. E, em geral, menos de 20% dos pacientes que não vão responder nada à infiltração. Agora, tem 1/3 aí dos pacientes que vão responder, mas vão ter uma resposta um pouco frustra. E naqueles 50% a 60%, onde a gente tem uma resposta que dura por um período longo, de 6 meses ou mais, a gente vai repetindo essas infiltrações, e o que eventualmente acontece é que no decorrer do tempo, depois de 2, 3, 4 anos, eventualmente a eficácia das infiltrações começa a diminuir. Aí é o momento de repensar o tratamento. O mais importante para nós é restaurar a função, e para isso é importante a gente conseguir a analgesia inicial, mas que nos permita reabilitar esse paciente do ponto de vista de reforço muscular, orientações ergonômicas, exercícios que a princípio são feitos em flexão. Então a melhor opção para esse paciente é o exercício aeróbico em flexão, portanto uma bicicleta, desde que a gente esteja falando de um idoso que consiga usar a bicicleta em função das de patologias de quadril, patologias neurológicas que ele possa ter também. Coletes, em casos onde isso tudo não é possível, ajuda, porque o colete dá uma sustentação na ortostase, mas o mais importante é a gente adaptar o nosso tratamento às
expectativas e a percepção do próprio paciente. Em primeiro lugar, evitar aquela síndrome do catastrofismo, de achar que tem uma situação que é absolutamente sem solução. E o tratamento tem que ser individualizado no sentido da expectativa, porque eu estou cansado de ver pacientes, por exemplo, que têm comorbidades múltiplas, um DPOC grave, uma ICC grave, e que não andam por causa de todos os problemas clínicos que eles têm, e em repouso esses pacientes não têm dor nenhuma. Então, qual é o objetivo do tratamento, o maior objetivo do tratamento da síndrome do canal estreito? O maior objetivo do tratamento na síndrome do canal estreito é melhorar o perímetro de marcha daquele paciente que andava bem. Quem é o tratamento onde quem é o paciente onde a gente tem que investir muito no tratamento? É o sujeito que tinha um perímetro de marcha bom, fazia suas caminhadas, tinha uma individualidade, uma independência para fazer supermercado, para isso e aquilo, e um belo dia, por causa da coluna, por causa do problema na coluna, ele para de andar. Esse é o paciente que tem mais a ganhar com o nosso tratamento. Aquele paciente que não anda porque tem ICC, porque tem DPOC, porque tem OA de quadril, porque tem OA de joelho, não vai mudar absolutamente nada eu mexer na coluna dele, porque ele vai continuar não andando por causa das outras coisas. A cirurgia está indicada na falha do tratamento conservador. Até 2005, a gente não tinha evidência da superioridade da cirurgia sobre o tratamento conservador. Estudos feitos depois de 2005 mostram uma melhora nos resultados do tratamento cirúrgico sobre o tratamento conservador no curto prazo. Então, o que acontece? No curto prazo, a gente melhora o perímetro de marcha desses pacientes. No médio para o longo prazo, o paciente que foi tratado cirurgicamente e o conservador se igualam novamente, porque depois da cirurgia, as alterações degenerativas vão se acumulando novamente. Ainda assim, isso não quer dizer que isso seja uma contraindicação para o tratamento cirúrgico, porque aquele paciente que não andava, tem, digamos, 80 anos, perdeu a sua liberdade e a sua capacidade aeróbica, a gente faz um tratamento cirúrgico e dá para ele 5, 7 anos de perímetro de marcha bom, isso é um grande ganho, né? Até daqui a 5, 7 anos a gente vai ver o que vai acontecer. É óbvio que tem que ler esses estudos com uma certa cautela, porque os casos mais graves não foram randomizados nesses estudos. Nós não temos nenhum dado de literatura comparando uma laminectomia ampla com laminectomia mínima e procedimentos minimamente invasivos. E mais importante é aquela avaliação pré-operatória individualizada para cada caso que eu comentei com vocês. Discutir sempre com o paciente o diagnóstico, o prognóstico e as preferências individuais de cada paciente. Tirar o mito de que canal lombar estreito evolui invariavelmente para a paraplegia, não é isso que a gente vê. Em geral, os quadros são estáveis no longo período. E o fator de bom prognóstico para o tratamento cirúrgico é uma capacidade de marcha pré-operatória boa, aquele paciente que andava e parou de andar por causa dos sintomas, e a ausência de depressão e comorbidades importantes. Bom, eu não sei se eu tenho tempo suficiente, eu tenho mais 2 minutos, mas se vocês me permitirem, eu vou tentar mostrar alguns casos clínicos para vocês que eu acho que eles são bastante ilustrativos. Então, é uma paciente de 68 anos, com antecedente de fratura de fêmur, em uso de aclasta, 1 ano após viagem, dor e edema na perna esquerda, tinha um quadro de quadril, diagnosticado como bursite, tinha uma claudicação típica e um desconforto também protocinético em quadril, com dor à palpação na face lateral da coxa e um exame neurológico normal. Aí é aquela dúvida clássica, a dor vem do quadril ou da coluna? O raio-x dessa paciente mostrava alterações pós-cirúrgicas do quadril, mas com espaço preservado. Essa era a imagem da coluna, e o que a gente vê nessa imagem é um grande cisto de faceta, comprimindo o canal. E o que eu fiz com essa paciente foi uma infiltração de faceta guiada para o CT. Foi a indicação
por achar que essa paciente tinha os sintomas por causa desse grande cisto de faceta. O que aconteceu, ela voltou antes da cirurgia e os sintomas tinham melhorado. Novamente, o que esse caso ilustra? A imagem dizia muito pouco para nós. Tem um monte de alterações de imagem e as alterações de imagem continuaram, mas os sintomas se foram. Por quê? Provavelmente essa paciente teve algum mínima mudança anatômica ou numa hora de sobrecarga que descompensou um quadro que estava mal compensado, mas estava compensado. E antes mesmo de qualquer tratamento ela melhorou. Eu posso continuar mais um pouquinho, Sandra? Que eu tenho mais alguns casos. Se der, a gente vai, senão fica... Bom, então esse é um paciente com antecedente de laminectomia, artrodese em 3 níveis, prostatectomia total, uma TVP com TEP há 1 ano, que toma anticoagulante e começou com lombalgia já há muito tempo, depois fez cirurgias e múltiplas infiltrações com melhora cada vez mais curta. Há 30 dias, depois de uma viagem, claudicação típica, ambos os glúteos, face posterior das coxas, usou bengala. Tinha dor à extensão, marcha em hipercifose, diminuição da força da dorsiflexão do pé, LASEG negativo. Então, essa é a imagem. Novamente, uma grande estenose no nível L5-S1, só que ele tinha essa história arterial. O que chama a atenção nessa clínica desse paciente é que ele não tinha uma história tão crônica. Há 1 mês atrás começou o sintoma, isso chamava a atenção. E por sorte eu tinha uma ressonância antiga desse paciente, e que em relação aos exames anteriores, essa estenose piorou muito. Então o que aconteceu com esse paciente? Esse paciente provavelmente fez uma hérnia de disco em cima de um canal que já era um pouquinho estenosado, mas que era compensado. Com essa nova hérnia de disco, ele descompensou os sintomas e veio com um quadro relativamente agudo, diferente daquele quadro clássico de canal estreito. Com esse paciente, a gente suspendeu o anticoagulante, infiltrou novamente e ele melhorou. Bom, eu acho que por causa do tempo eu vou parar por aqui. Mas eu tinha alguns outros casos que eu acho que, se der tempo, depois a gente discute com vocês. Tá, ok. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ari.